Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar a diversidade cultural dos povos indígenas, seringueiros e quilombolas. Vamos lá? Estima-se a existência de cerca de 200 sociedades indígenas no Brasil. O número exato não pode ser estabelecido na medida que existem grupos indígenas que vivem de forma autônoma, não mantendo contato regular com a sociedade nacional. A população dessas sociedades é muito variável, havendo grupos relativamente numerosos, como os Ticuna, cerca de 20 mil, Guarani, 30 mil, Kayangai, 20 mil, Yanomami, 10 mil, e outros como Avacanoeiros, cuja população atual é de apenas 14 pessoas, o que implica que essa sociedade se encontra seriamente ameaçada de desaparecer. A diversidade cultural dos povos indígenas engloba as diferenças culturais que existem entre os povos de comunidades indígenas, como linguagem, dança, vestimenta, tradições e heranças físicas e biológicas, bem como a forma como as sociedades indígenas se organizam, conforme a sua cosmovisão e os conceitos de valores moral, crenças, hábitos, religião e a forma como o índio interage com o ambiente, etc. Diversidade cultural diz respeito à variedade e convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre si, em determinado assunto, situação ou ambiente de cada povo. Cultura se refere a crenças, comportamentos, valores, instituições, regras morais que permeiam e preenchem a sociedade de cada povo indígena. Ela explica e dá sentido à cosmologia social, é a identidade própria de um grupo indígena em um território. Os índios parecem semelhantes, mas existem muitas diferenças entre os nossos povos. Todos os aspectos de nossa cultura podem variar bastante entre os povos ou até mesmo dentro de uma mesma comunidade ao longo do tempo. A língua, a forma de organização social e política, os rituais, os mitos, as formas de expressão artística, as habitações e maneira de se relacionar com o meio ambiente são exemplos de fatores que se diferenciam. Esses índios brasileiros estavam divididos em tribos, de acordo com o tronco linguístico ao qual pertenciam Tupi-Guaranis, região do litoral, Macro-G ou Tapuias, a região do Planalto Central, Aruaques ou Aruac na Amazônia e Caraíbas ou Caribe na Amazônia. É bastante comum entre os povos indígenas uma divisão de tarefas entre homem e mulher. Isso significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras somente pelos homens. Mesmo que essa divisão não seja igual em todos os povos, as tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças e algumas atividades na roça são geralmente de responsabilidade das mulheres. Já os homens são responsáveis pela derrubada do mato, para a criação da roça, pelas atividades de caça, de guerra, entre outras. Juntos, homens e mulheres são responsáveis pela produção dos alimentos, das redes, dos bancos, das casas, das canoas, das ferramentas utilizadas no dia a dia, como vasos de cerâmica, cestos, flechas, arcos e etc. Assim, a gente vê o trabalho de cada membro do grupo é fundamental para a comunidade. Os seringueiros. Seringueiro é o profissional que trabalha com a extração do látex, um líquido grosso da África chamado seringueira, matéria-prima da borracha natural. Para a extração do látex, o profissional sangra a árvore fazendo talhos e coloca sobre a sangria uma cuia ou bacia para aparar o líquido. Atualmente, já existem muitas técnicas de produção da borracha industrialmente, que elimina as impurezas, a matéria-prima e em torno do produto final uma borracha resistente e imperecível. Mas a vida dos seringueiros não era fácil. Devido ao isolamento no meio da floresta, as famílias compravam as mercadorias de primeira necessidade, como sal, redes, pólvora e fósforo, no barracão do patrão. A vida no seringal. Os seringueiros e suas mulheres caçam, pescam e plantam milho e mandioca para fazer farinha. Também coletam borracha e castanha. As crianças nadam, pescam e carregam umas às outras, brincando de serem sacos de castanha.
As famílias moram no meio da floresta, longe uma das outras. O nome que se dá a cada moradia, né, de famílias diferentes no seringal é colocação. Muitas vezes, para chegar de uma colocação a outra, é necessário andar durante horas pela floresta. Por isso, as famílias de seringueiros se encontram de vez em quando, em festejos, ocasiões em que os solteiros aproveitavam também para arrumar casamento. Os seringueiros fizeram o personagem principal do ciclo da borracha, que ocorreu em seu auge durante os anos de 1879 e 1912. Período esse que deu um grande impulso econômico em cidades como Manaus, Porto Velho e Belém. Essa era a vida e o trabalho do seringueiro. Os quilombolas. Os quilombolas são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravos fugitivos, os chamados quilombos. Entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil, né, a gente tinha vários quilombos formados, né? A gente tem alguns personagens famosos, né, como o Zumbi do Palmares, lá no Quilombo de Palmares. Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. No entanto, os quilombolas sofrem com a dificuldade de acesso à saúde e à educação. Ainda hoje, existem comunidades quilombolas que resistem à urbanização e tentam manter seu modo de vida simples em contato com a natureza, vivendo, porém, muitas vezes em condições precárias devido à falta de recursos naturais e à difícil integração à vida urbana, né, e não tribal. Apesar da diversidade de origens culturais, alguns traços gerais da cultura africana estão presentes nos quilombos, além do sincretismo religioso, das religiões afro-brasileiras que misturam o tradicional culto dos orixás com o catolicismo, por exemplo, e a culinária, com vários elementos indígenas, né? Os quilombolas, em geral, gostam muito de música, canto, dança e festas tradicionais. Vamos falar um pouco da Amazônia, né? Pelo mundo afora, né, uma importante referência que se faz à Amazônia é a sua enorme floresta, mas além disso, né, os indígenas que ali habitam. De fato, né, o bioma reúne a maior parte da população do Brasil, são cerca de 440 mil indígenas. São mais de 180 povos indígenas, além de vários grupos isolados vivendo no bioma. Ocupam essa área cerca de 110 milhões de hectares, né? Para se ter uma ideia da grandiosidade, a terra Yanomami, localizada em Roraima e no Amazonas, possui mais de 25 mil indígenas. As terras indígenas possuem um papel fundamental para garantir a proteção dos direitos e da identidade desses povos, cujos meios de vida possibilitam a manutenção de floresta há tantas gerações. A gente observa, né, que existe uma diversidade muito grande entre os próprios povos indígenas. Cada nação tem, às vezes, um tronco linguístico diferente, possui um ritual diferente para a cura ou um ritual mortuário diferente. Um grande erro, quando a gente fala das nações indígenas, é você colocar, né, o índio genérico, como se todos eles fossem iguais e pertencessem exatamente à mesma cultura. Quando a gente fala de Amazônia, a gente fala de um bioma, a gente fala de uma região, né, composta aí pela grande floresta amazônica, em que por si só já abriga uma diversidade enorme desses povos indígenas. No entanto, né, não somente os povos indígenas que vivem no bioma. Isso foi evidenciado, né, na luta por Chico Mendes na década de 80, quando trouxe a atenção da mídia mundial para a questão dos seringueiros, que lutava contra a derrubada da floresta. O ofício poderia ser como qualquer outro, mas por depender diretamente da extração da seringa, exigiu dos seringueiros agir com unhas e dentes para proteger a floresta e o direito deles, né, de viverem do extrativismo. Essa luta deu origem às primeiras reservas extrativistas no Brasil em 1990 e se tornou símbolo da possibilidade de se tirar proveitos e recursos da floresta mantendo de pé, né? Uma questão de sustentabilidade.
Embora não tão conhecida como os povos indígenas e seringueiros, também há outras populações tradicionais, né, nos meandros aí da Amazônia, como os quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores e pescadoras artesanais, né, assim como os agricultores familiares. Os quilombos, né, que são essas comunidades constituídas por homens e mulheres que foram escravizados, né, e fugiram aí do seu jugo, né, estão presentes na Amazônia. Há particularmente na formação dessas comunidades, pois delas se reúnem índios, mestiços e brancos, né, junto com os negros escravizados. Segundo o projeto Nova Cartografia Social Brasileira, foram mapeadas mais de 1.000 comunidades quilombolas na Amazônia Legal. Assim distribuídas, cerca de 750 no Maranhão, mais de 400 no Pará, quase 100 no Tocantins e dezenas no Amapá, Amazonas e Rondônia. Toda essa diversidade étnica e populacional dialoga com um manejo sustentável para a conservação da biodiversidade. Os povos e comunidades tradicionais da Amazônia encontram na caça, pesca e no extrativismo fonte de alimentação e renda. Além disso, alinham, né, esse modo de vida e de conhecimentos tradicionais que contribuem para a conservação do bioma e assim para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Observa aí a imagem, né, de uma pessoa aí com a castanha. Tem aí imagem de seringueiros, né, os índios também fazendo a extração do látex. Agora vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Qual o nome que se dá a cada unidade de moradia no seringal? Letra A, barracão. Letra B, colocação. Letra C, roça. Letra D, colônia. A resposta certa é colocação. Vamos lá para mais uma. O escravo no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram a importância da resistência dos escravos aos senhores e o medo dos seus senhores sentiam diante dos quilombos. Insurreições, revoltas, atentados e fugas de escravos. Descreva o que eram os quilombos. Né? Os quilombos são comunidades formadas por escravizados fugidos, né? A gente conhece no Brasil, né, uma vastidão, né, de povos diferentes. O Brasil é um país multiétnico, né, de dimensões continentais, e ele carrega em si uma grande diversidade, né? A gente tem várias nações dentro da nossa nação. Hoje a gente estudou um pouco da diversidade, né, de alguns desses grupos, como os quilombolas, né, que tem aí remanescentes nas grandes cidades, nos interiores, né, e carregam aí uma cultura de ancestralidade vinda da África. A gente tem também os seringueiros aqui, principalmente na região norte, nossa região em que a gente vive, que carregam também muito dessa herança cultural, e os povos indígenas, como eu disse, né, que são várias e várias nações dentro do Brasil. Na aula de hoje, né, então a palavra é diversidade. Por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.